garantiu impeachment do STF. Mas é pra valer ou é um estelionato eleitoral? Ele vai cumprir a promessa ou ele só tá enganando a direita sobre impeachment do STF, hein? Bom dia, bom dia, bom dia pra você que sabe que político nunca dá nada de graça e que desconfia de promessa de político. Tem muita gente que viu esta manchete aqui da Folha de São Paulo e começou a comemorar, pular de alegria. A notícia de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está oferecendo pautar impeachment dos ministros do Supremo em troca de apoio para a reeleição dele em 2027. Tá aí, ó. Alcolumbre sinaliza à oposição pautar impeachment de ministros do Supremo por apoio à reeleição. E presta atenção, porque eu vou te mostrar agora por que essa proposta generosa do Alcolumbre é uma armadilha. E qual é a grande jogada por trás do Alcolumbre que não estão te contando. Olha só, lê aqui comigo a coluna que saiu aqui, essa do painel da Folha de São Paulo de hoje, assinada aí pela Gabriela Ekenik. Dá uma olhadinha no que diz. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou a integrantes da oposição que ele está disposto a pautar o impeachment de ministros do Supremo no ano que vem, em troca do apoio à reeleição dele à presidência da casa. Você, como eu, brasileiro, que já acompanhou muita coisa eleição, que já viu de tudo, já fica com a pulga atrás da orelha. Será que não é uma promessa eleitoral vazia? Um estelionato eleitoral? Um grande 171? A matéria, ela diz que a oposição garantiu apoio ao Alcolumbre se isso aqui for verdade. Mas a ala do PL ainda exige um gesto concreto agora, antes das eleições de outubro. Só vai confiar no Alcolumbre quando algum impeachment for aberto ainda neste ano, como uma prova de boa-fé do Alcolumbre. Tudo lindo, né? Ó, acaba a manchete, a turma comemora, o expediente segue, só que não. Pega esse detalhe aqui que ninguém tá te contando. Quem que é o melhor amigo do Alexandre de Moraes em Brasília? Davi Alcolumbre. Quem jantou com Moraes na véspera da votação do Messias? Davi Alcolumbre. Quem, segundo a revista Piauí, revelou nesta semana como a revista revelou nesta semana, usa o Moraes para fazer processo andar contra os seus adversários políticos. Qualquer um que ouse enfrentá-lo? Ele, Davi Alcolumbre. Não é o posto Ipiranga, não. Quem que segurou os pedidos de impeachment do Moraes engavetados na própria mesa durante anos e anos a fio? Ele, Davi Alcolumbre. E essa pessoa, ela vai agora entregar o ativo mais valioso da própria estrutura de poder para a direita derrubar? Meu amigo, por favor. Sem o Moraes, o Alcolumbre ele perde uma das suas maiores fontes de poder. A pauta do Senado, que só Alcolumbre controla, ela é sim muito poderosa. Mas ter o Moraes com uma carta na manga, o ministro mais poderoso do Brasil, depois, é claro, do Gilmar Mendes, né? Porque o Gilmar Mendes é a grande aí, como se fala, é o grande... tem uma palavra que tá me fugindo, não é da sombra, é o... que se chamava o Cardeal Richelieu, na França. Eminência Parda, lembrei, Eminência Parda. Ele é o grande Eminência Parda. O Gilmar Mendes é o cara que manda por trás de tudo. O Moraes ali aparece como mais poderoso, mas a gente sabe que é o Gilmar. Agora você perdeu o Moraes. Esse cara que está disposto a entregar o que ninguém entrega, a peitar quem ninguém peita, a fazer todos os abusos da forma mais esdrúxula possível, entregar essa carta na manga que o Alcolumbre tem, gente, não é nada para se jogar fora. Eu não consigo imaginar que alguém em sã consciência, dentro da estrutura do poder, essas pessoas que usam o poder acima da ética, eu não consigo imaginar que ele vá jogar essa carta do baralho dele fora, esse super trunfo que ele tem. E aí tem uma jornalista que entende esse jogo melhor do que ninguém. Quem é? A Malu Gaspar. E olha aqui comigo a análise que ela fez, que é imperdível. Qual é o jogo? O Alcolumbre não vai pautar impeachment de ministro do Supremo nessa legislatura. Isso é um dado da realidade. Ele pode ter falado o que ele quiser para os senadores, que o fato concreto é que ele não vai fazer isso. Esse é um acordo que ele tem com o Alexandre de Moraes e com os outros ministros do Supremo. Vamos deixar claro aqui que é uma relação muito próxima mesmo. Nós estamos falando de amigos pessoais, amigo de fé, irmão camarada. Então, não é qualquer promessa, é uma aliança, é um acordo muito sólido. E aí você tem um outro... Mas o que acontece? Vamos supor que realmente vence o Flávio Bolsonaro e você tem uma nova lógica no Senado em que vai haver uma pressão grande pela votação de um impeachment de um ministro do Supremo. Aí você vai ter uma outra situação em que, qual o ministro do Supremo? Aí o jogo vai passar a ser quem vai ser o primeiro na fila da guilhotina. E para isso, Colombo, eu já estou vendo vários ministros se movimentando. Por quê? Você tem dois ministros envolvidos com o caso Massa. Você tem o Alexandre de Moraes, mas tem também o ministro Toffoli, que vendeu uma parte do seu resort para a empresa do
do Daniel Vocaro, né? Para o grupo do Daniel Vocaro. Então, qual é o jogo que começa? Começa um jogo de o Davi Alcolumbre botar na frente o Toffoli para poupar o Moraes. Isso é o que eu prevejo que vai acontecer lá na frente. Sem contar... Entendeu? Você entendeu? O Toffoli é a peça perfeita para entregar. No xadrez do Alcolumbre, ele tem peças. Tem a rainha, tem o rei, tem a torre, tem o cavalo, ali tem o bispo. Você acha que ele vai entregar a rainha, que é a rainha do tabuleiro dele, a principal peça, que é o Moraes? Ou ele vai entregar um bispo como o Toffoli, hein? Já está encurralado, gente, pelos próprios atos, o Toffoli, com essa venda do Tayayá para o Vocaro, recebimento de 35 milhões, que está sob investigação da Polícia Federal. Toffoli é muito mais dispensável para o Alcolumbre. Ele não vale o que o Moraes vale. É o bife na bandeja para a direita comemorar, enquanto o Moraes, intocado, segue rodando o que importa para o presidente do Senado. E ainda tem mais. A Malu Gaspar, ela cruzou aqui um ponto que ninguém conectou. A dosimetria, que foi derrubada ontem pelo Congresso, lê aqui comigo a tese dela. Ó. A dosimetria pode ser usada como uma negociação para reduzir a pena do Bolsonaro, com Moraes assinando a redução em troca de acordos políticos. Ou seja, o Moraes ele guarda também essa carta na manga, esse imenso poder que ele tem como uma moeda de barganha e negociação política para ele garantir a sua autopreservação, para ele se autoblindar. Junta tudo aí, então. Alcolumbre promete para a direita pautar o impeachment do Supremo. A cabeça que vai para a bandeja é a do Toffoli, não a do Moraes. E o Moraes, em troca de seguir intocado, lá na frente, ele assina uma redução da pena do Bolsonaro, ele não derruba numa ação direta de inconstitucionalidade o PL da dosimetria, ele concorda com reduções de penas, ele dá um regime melhor, ele dá uma prisão e mantém a prisão domiciliar, ou seja, Moraes tem muito poder sobre a direita ainda para barganhar. Alcolumbre compra a reeleição com cabeça emprestada, Moraes se blinda, Bolsonaro tem sua pena reduzida, o Toffoli vai para a guilhotina e a direita compra gato por lebre. Você acredita nessa promessa do Alcolumbre? Conta aí para mim nos comentários, me diz se você gostou dessa análise, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curta o vídeo e venha se tornar membro para receber